Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. E eu quero ler com você os versos 2 e 3 desse texto. Filipenses, capítulo 4, versos 2 e 3. A palavra do Senhor nos diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais companheiros meus, cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Nosso Deus, nós queremos nessa hora, Pai, rogar a Tua graça, a Tua bênção, o Teu favor sobre as nossas vidas. Senhor, sobre cada um que está aqui nesse templo, para Te adorar e Te bendizer, ó Deus, que seja edificado, desafiado, incentivado, seja trabalhado pela Tua palavra, conforme Te aprouver, Senhor. Cada um, ó Deus, que também conectado conosco, ó Deus, via internet, pode ouvir, ó Deus, a exposição da Tua palavra, que o Senhor nos ajude, para que não só compreendamos, caminhemos um pouco mais no conhecimento das Sagradas Escrituras, mas, ó Deus, sejamos realmente norteados e trabalhados a partir dela, para andarmos bem nesse tempo nosso. Assim oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, quero tratar com cada um de nós, com o meu coração, com o seu coração nessa palavra, sobre um tema: paz em tempos de batalhas. Não preciso ficar me delongando sobre a pertinência desse assunto. Em primeiro lugar, porque nós já vivemos um tempo que você sabe tão bem quanto eu como as coisas têm caminhado. Vivemos tempo em que as pessoas parece que estão perdendo a noção do carinho, da amizade, do respeito. Vivemos um tempo, irmãos, em que parece que é mais importante vencermos uma disputa, uma palavra, uma competição por quem tem razão, quem se afirma, quem fala mais alto, quem chega até o final, do que propriamente termos um diálogo e as pessoas se edificarem ou fazerem um balanço das caminhadas e chegarem num consenso. Estive na última semana num concílio da nossa denominação, e a gente percebe, irmãos, que até mesmo entre pastores, presbíteros, líderes da igreja, não é difícil você ver em determinados momentos algumas disputas que às vezes estão mais dentro do nosso coração do que no que a gente deve de fato fazer pelo Evangelho, pela caminhada do Evangelho. E nesse texto nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando a questão de duas irmãs da igreja de Filipos, que historicamente, a gente vê isso pelo versículo, trabalharam juntas, se fortaleceram mutuamente, e Paulo as chama de companheiras, de gente que ajudou no trabalho daquela igreja, mas que agora estão discordes. E, irmãos, a gente pode, e nós vamos ver isso, trabalhar o raciocínio que o apóstolo trabalha aqui para a nossa família, para o esposo e a esposa, que quantas vezes caminharam juntos em tantas coisas, mas hoje estão em lados opostos. Cada um olha para o seu interesse, cada um olha para o seu dilema, e às vezes cobra o outro, às vezes um fere o outro. A gente pode olhar também para pais e filhos que às vezes não estão mais em consonância nos seus raciocínios, mas cada um olhando para um lado, desrespeito, animosidade. Nós podemos olhar, irmãos, para dentro das igrejas e ver que às vezes não se falam mais como irmãs, mas
caminham disputando membresia, disputando quem está à frente, né? Se é que existe uma corrida da fé de números, nós podemos olhar, irmãos, para a nossa família maior, dentro da nossa casa, primos, tios, e ver nesse tempo, quando às vezes você toca em determinado assunto e a coisa vira um fla-flu. É gente contra gente, é gente falando mal de gente, e as coisas não vão bem. Paulo trabalha nessa carta a Filipos diversos assuntos. Um deles, que é o tema central da carta, é a questão de passar pelas provações, pelas perseguições, pelos desalentos, ainda assim com alegria no coração. O apóstolo Paulo trabalha esse tema mostrando para aquela cidade, para aquele grupo daquela igreja, que vivia sob perseguição, sim, porque era uma colônia romana. Ele mostra para aquele povo, mostra para aqueles irmãos que eles poderiam sim ter distância das dores, se alegrando no Senhor. E Paulo fala isso algumas vezes: alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo mostra que é possível caminhar numa vida de entrega, de prazer em Deus, ainda a despeito das crises. Outra coisa que Paulo fala, irmãos, é sobre o desenvolvimento da salvação, principalmente no capítulo 2, quando ele mostra para aqueles irmãos que eles não deveriam se contentar com as posições que eles alcançaram na fé, mas eles tinham que avançar. Mas um outro tema é esse que nós estamos vendo nessa noite, sobre o desejo, sobre aqueles irmãos de fato buscarem estar em unidade. Não que todos devessem pensar a mesma coisa, no sentido de que não havia nenhum tipo de pergunta, não havia nenhum tipo de investigação, não haveria nenhum tipo de talvez, olha, e se a gente tomar tal decisão ou for para esse lado? Mas Paulo fala, vocês precisam ter unidade em Cristo, diante de Cristo, seja com opiniões diferentes, seja com visões diferentes, mas olhando para Jesus e buscando que um sirva e cresça no Senhor, o outro sirva e cresça no Senhor. E aí as nossas disputas, as nossas preferências vão ficar num segundo, num terceiro, talvez num quarto plano, mas Cristo é o foco de todas as coisas. Se você quer ver isso comigo, olha para a sua Bíblia, quando no primeiro capítulo, os versos 27 e 28, ele diz assim para aqueles irmãos: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Se nós trouxéssemos isso para hoje, irmãos, quantos não têm vivido para si mesmo, para suas opiniões, para o seu querer apenas? Mas Paulo fala, viva de modo digno do Evangelho, e diz mais, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou seja, sendo testemunha, ou apenas ouvindo um relato sobre vocês, eu venho ouvir no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Agora olha que interessante, irmãos, a visão do mundo e a visão dos céus. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, ou seja, você olhar para um irmão e falar, eu fecho contigo e nós estamos caminhando junto. Você olhar para o esposo e para a esposa e falar, a nossa vida é uma só carne, e nós vamos nos respeitar, vamos caminhar juntos, vamos enfrentar as dores. Você olhar para a igreja e falar, essa é a casa onde eu tenho aprendido a palavra de Deus, e aqui eu vou realmente me desgastar. Isso é prova de evidente perdição para o mundo, porque o mundo é aquele que te aguça para que você defenda o que é seu. O mundo é aquele que te aguça para que você mostre que tem orgulho de determinadas coisas, das suas conquistas pessoais, e você é meio que forçado a isso. Mas Paulo diz, se essa é a visão do mundo, ele termina o verso 28, para vós outros é prova evidente de salvação, e isso da parte de Deus. Olha para o capítulo 2, querido irmão, a partir dos versos 2 até o 4, ele diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. E esse penseis a mesma coisa, irmãos, hoje em dia nós temos visto uma expressão que foi tirada lá da agricultura, da pecuária, e agora vem para as vertentes políticas, né? O povo é chamado de gado, né? Porque gado vai tudo como uma boiada numa direção só, sendo puxado por uma liderança.
Mas Paulo fala: penseis a mesma coisa, tenham o mesmo alvo, a mesma perspectiva de vida, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. De novo, não seja egoísta, não busque apenas aquela questão que vai satisfazer a si próprio, senão também cada qual o que é dos outros. Depois, se você quer ver mais um texto, nós não vamos ler, mas você pode olhar aí na palavra, capítulo 2 ainda, versos 14 a 16, quando ele vai dizer para a gente não murmurar, para a gente sair dessa geração corrupta, para a gente pensar de fato em caminhar com o Senhor. Paulo então vai mostrar, irmãos, que nós devemos buscar e viver a paz, mesmo em tempos de batalha. E eu quero meditar com você, a partir do que ele diz sobre Evódia, sobre Síntique e sobre outros irmãos, 3 questões a respeito dessa paz, de buscarmos paz num tempo em que parece que é quase impossível hoje. Hoje em dia nós vemos pessoas que andaram juntas, irmãos, que olham e falam: olha, não é mais possível a gente ter caminhada juntos. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que de fato é possível. Ela também vai nos mostrar, irmãos, que nós devemos nos empenhar para isso. E ela vai nos mostrar o valor que isso tem diante do Senhor. Então olha para a palavra de Deus, porque a primeira questão que eu quero te mostrar é que essa paz tem que ser buscada com amor, oração e Bíblia. Paulo, no versículo 2, ele diz assim: eu rogo a Evódia. Mas o texto mostra, irmãos, uma repetição: eu também rogo a Síntique. Paulo faz um apelo, irmãos, não de uma forma deliberada, en passant. Paulo não faz um apelo daquele tipo assim: gente, vamos lá. Paulo diz assim: olha, eu peço, eu suplico a você, Evódia. Eu suplico da mesma forma a você, Síntique. Como se ele dissesse, irmãos, ou fizesse uma visita pessoal a uma visita pessoal a outra, dizendo: não pode ser assim, vamos nos reaproximar, pensem de forma concorde no Senhor. E o que nós vemos então, irmãos, que isso mostra? Oração, amor, Bíblia. Oração, porque as duas recebem os pedidos, os apelos do apóstolo, e de uma forma, querido irmão, querida irmã, que ele não dá uma ordem, que ele não dá uma carteirada. Mas se você se lembra, por exemplo, da carta que ele escreve a Filemon, ele diz assim: Filemon, eu poderia te ordenar tal coisa, mas eu peço, o apóstolo, o velho Paulo, eu peço a você. Lá em Filemon ele está pedindo para que Onésimo fosse recebido. Aqui ele fala da mesma forma: irmãs, vamos voltar, vamos ter concórdia no Senhor. E aí, irmãos, como é que isso vai acontecer? Em primeiro lugar, orando. Nós, nos nossos dias, irmãos, temos mais pressa em falar do que em ouvir. Nós temos mais pressa em dizer o que pensamos, mesmo sem ter uma opinião formada. De novo, eu quero apelar a você que observe esses nossos dias. O tempo todo nós somos empurrados para manifestar alguma coisa. Nós somos provocados. As pessoas têm que ter, mesmo que não saibam o que é, uma resposta na ponta da língua. E aqui, vou te citar um exemplo. Já vi, primeiro a gente via em certos programas de humor, quando alguém ia para a rua e fazia uma pergunta completamente absurda para uma pessoa passando na rua, perguntando para ela: olha, de repente assim, o que você acha do novo aumento do concreto em cima das paredes e tal? E a pessoa vai parar para pensar, não sabe nem o que é, mas ela diz: não, eu acho bom, eu acho importante, é uma medida que vai trazer muitos bens para a sociedade e tal. E uma pergunta inusitada, do nada, acabava virando um motivo de piada, de chacota. Agora, nós vemos isso também, irmãos, gente que vai para as ruas fazer perguntas sobre política, gente que pergunta se você assistiu ou não o último episódio de algum programa, e você talvez não tenha a menor noção daquilo que existe, mas você é instigado, é forçado a falar, você tem que se manifestar de alguma forma. Nós vivemos a época em que as provocações estão aí, na internet, nos programas de TV. Às vezes nós somos chamados para debater algum assunto, para falar alguma coisa,
E nós não paramos para perguntar: será que isso é vontade de Deus? Será que eu devo falar sobre tal coisa? Será que eu devo emitir meus pensamentos assim, sem pensar, sem consultar a Deus? A oração, então, irmãos, ela vai ser fundamental para que a gente possa viver a paz em tempos de batalha, porque com a oração, em primeiro lugar, a gente já se achega na pessoa correta, que é a pessoa do nosso Senhor. Quanta gente vai perguntar para A, B e C o que acha disso ou daquilo, mas não consulta Deus, não se achega ao Senhor. Irmãos, quando nós nos colocamos diante do nosso Senhor, nós temos liberdade para falar, para colocar diante do Senhor as nossas dores, para dizer para Deus: Senhor, tal pessoa me magoou, me trouxe realmente chateação. E, irmãos, nós estamos falando no fórum, no local correto, que é na presença de Deus. Nós podemos colocar as nossas mágoas, os nossos pensamentos. E, irmãos, se nós queremos ser ouvidos, o primeiro a nos ouvir é o Senhor. E o Senhor falou muito antes de Paulo aqui falar. O Senhor disse: clama a mim, busca, eu vou te falar coisas que você ainda não conhece, falando ao profeta Jeremias. Clama, peça. O Senhor Jesus, antes de Paulo escrever essas letras, o Senhor diz assim: olha, é tempo de vocês de fato investirem em oração. Busquem, batam, procurem, porque de fato vocês vão encontrar, as portas vão se abrir. Fala com aquele que pode te ouvir e mudar as coisas. E às vezes, irmãos, nós pensamos que os nossos pensamentos, as nossas opiniões, às vezes são pequenas para a gente levar isso em oração. A gente pensa: não, orar é para a hora que está difícil. Mas pensa se hoje, irmãos, num tempo de tanta falta de diálogo, não seria um tempo para nós orarmos mais, para que Deus nos desse um coração como o de Jesus. Um coração que ouviu uma mulher à beira de um poço, que tinha sérios problemas nos seus relacionamentos. Um coração que ouviu de um jovem que queria encontrar salvação, fazia tudo pela sua força. Se nós tivéssemos um coração assim, a gente seria melhor ouvinte. Em oração, irmãos, o Espírito Santo vai sondando os nossos corações. O texto da palavra do Senhor nos mostra isso quando Davi, escrevendo no Salmo 139, versículos 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Conhece, Senhor, as minhas angústias. Conhece, Senhor, aquilo que eu tenho vivenciado. E aí ele continua: prova-me. Mostra, Deus, se eu estou certo ou se eu estou errado. Trabalha comigo, Deus, para que eu possa ter discernimento. E guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, quando nós oramos antes de sair falando, quando nós oramos antes de sair espetando alguém, o Espírito Santo nos refreia, o Espírito Santo nos ajuda. Em oração, nós já somos dirigidos pelo Senhor, obtemos discernimento, reflexão. Será que é melhor brigar por isso? Ou é melhor eu ir orar e deixar o Senhor agir? Mas eu disse antes, a paz é buscada com amor, a palavra de Paulo àquelas irmãs, oração, quando entendemos que Deus é quem pode nos governar melhor do que nós mesmos, mas também leitura da palavra, porque como nós vamos conhecendo a vontade do Senhor, se não pela palavra, que é a revelação dele. E assim, irmãos, a gente vai vendo que é a instrução bíblica que vai nos fazer chegar ao coração do nosso Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Qual é a resposta que devo dar? A revelação do Senhor é conhecida e assim a direção a ser seguida é de fato explanada. 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo diz: toda a escritura, toda ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino. Quantos têm brigado por conta de conhecimento, de sabedoria? É útil para a repreensão. Quantos têm visto outros agindo de forma errada, mas aí acusam, se separam, mas a palavra é quem traz a verdadeira repreensão. É útil para a correção. Olha, vamos por esse caminho, aqui é a direção correta, é a palavra do Senhor que nos mostra isso.
mas também para a educação na justiça, o que de fato é correto, o que é o certo, o que é o errado. E ela diz, a fim de que o homem de Deus, o servo do Senhor, seja perfeito e habilitado de forma perfeita para fazer toda boa obra. Queridos irmãos, o apóstolo pede àquelas irmãs que elas pensem concordemente em Deus. Como Evódia e Sintique iriam ter agora um tete a tete, um olho no olho, orando em primeiro lugar, conhecendo a palavra do Senhor e a partir disso, olhando para a mesma direção. Nesses nossos dias, irmãos, eu gosto de trazer a aplicação dentro de cada ponto. Quantas vezes nós perdemos oportunidades, porque às vezes é mais importante a gente falar por último, a gente dar a última cartada, do que ouvir o Senhor e buscar a paz. Ter paz em tempos de batalha. Mas há mais uma questão nesse texto, irmãos, que vai mostrando agora como a igreja deve caminhar nessas coisas. A igreja deveria orar sempre por discernimento, por sabedoria. A igreja deveria se esmerar conhecendo a palavra de Deus para responder aos anseios dos nossos dias. Mas o texto continua dizendo que a paz deve ser incentivada, deve ser buscada, deve ser cada dia procurada por irmãos mais experientes, por irmãos zelosos, por gente que sabe que é necessário uma intervenção e então deve agir. Aonde que você vê isso, pastor? Irmão, olha para o seu texto, quando Paulo, no começo do verso de número 3, ele diz assim, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Peço que as auxilies. E aqui, irmãos, a gente vai ver um jogo de palavras simples, mas que Paulo mostra do coração dele, da proximidade dele, com alguns dos irmãos daquela igreja. Paulo está usando aqui uma expressão, no seu original, syzigos, companheiro de jugo, que é a tradução que você tem aí na revista e atualizada. Mas Paulo diz mais, ele diz, você, fiel companheiro de jugo, como se ele dissesse assim, você, amigo, que sabe o que é sofrer junto comigo, você que já passou por tantas lutas comigo, você que de fato já esteve naqueles perigos comigo, fiel amigo, fiel parceiro, fiel companheiro de jugo, aquele que carregou peso junto comigo, eu peço que você as auxilie. Quando Paulo usa essa expressão, meu querido irmão, ele está dizendo, mais ou menos, se fosse no nosso português comum aqui, ele está dizendo, por exemplo, uma pessoa que tem o nome Salvador, e aí ele diz, então você, que é um verdadeiro Salvador, o nome da pessoa e a aplicação que ele faz naquela hora, ele diz, você, Salvador, que é um verdadeiro Salvador, entra nessa para salvar comigo. Ou uma pessoa, por exemplo, que tem o nome Clemente, e ele diz, você, Clemente, tenha clemência nessa hora. E a gente tem no português alguns nomes que a gente brinca com isso às vezes, não é verdade? Algum nome de ajudador, algum nome de alguém que tem sabedoria, que tem uma certa grandeza no seu nome, às vezes a gente brinca com isso. Paulo usa isso porque a gente não sabe se a expressão no seu original significava o nome da pessoa, que significava companheiro de jugo, ou se ele está dando apenas a questão de chamar ali uma palavra que classificava aquela pessoa daquela forma. Mas o que ele quer dizer é, você que já passou por tantas comigo, já lutou tanto comigo, me ajuda agora a aproximar essas que estão separadas. Irmãos, o que nós estamos aqui observando é que Paulo está tratando e está preocupado de fato com o bem-estar, com a restauração da comunhão, com o andar junto daquela igreja. Ele mostra, irmãos, quanto isso é importante, porque ele não está apenas dizendo para aquelas duas assim, gente, vamos parar com isso e vamos começar a andar junto. Paulo está dizendo para elas, gente, vocês precisam olhar para Deus. E você, meu irmão, que já andou tanto comigo, ajude-as. Você que sabe o que é sofrer comigo, você que sabe o que é ser servo, às vezes ser humilhado, às vezes ser contrariado,
às vezes é rejeitado, como ele, Paulo, foi em determinados momentos. Vocês devem investir em promover a paz. E aqui então, irmãos, a gente vai sair de uma questão de observar e falar assim: eu não tenho nada a ver com isso, isso não está no meu ambiente, cada um no seu quadrado. Mas Paulo diz: não, não é assim não. Vai até lá, invista em promover a paz, busque essas pessoas, lute contra a indiferença, lute contra a inércia, lute com essa questão de cada um por si e a gente vê depois o que dá. Ele diz assim: olha, se não houver uma verdadeira e uma ativa ajuda dos mais velhos, de quem já andou 1 milha, 2, 3, se não houver uma interferência de gente que é mais experiente na fé, as coisas vão ficar mais difíceis. E aqui, irmãos, a gente precisa olhar e entender: olha o tempo que nós vivemos. Na minha casa, fechou a porta, ninguém entra. Será que é assim que a igreja vive? O que eu falo aí para fora é CPF, então ninguém tem a ver com as minhas opiniões. Será, irmãos, que dentro da igreja a gente vê: olha, fulano já não está mais falando com Beltrano, é eles que se resolvam por lá. Existe uma expressão que é falada aí fora, eles que são brancos, eles que se entendam. Será que é assim, irmãos? Você, companheiro de julgo, não permita, ajude. Não fique sendo observador, vá e converse, visite, ligue, mande uma mensagem, fale com essas pessoas que elas podem promover uma reconciliação. É missão da igreja, irmãos, entender o que é uma paz que não é apenas ausência de briga, um não falar com o outro e está tudo certo. Não é essa paz que Jesus nos deu. Não é essa paz que Ele nos delegou. Se você quer de fato entender o que Ele fala sobre isso, você vai ver o autor aos Hebreus dizendo assim, capítulo 12, versos 14 e 15, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E aí ele continua, o autor aos Hebreus: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Meus irmãos, se nós não entendermos que brigas, separações, divisões, essas insistências, se nós não entendermos que isso nos separa da graça do Senhor, que isso pode causar raízes que, quando vão brotando, vão nos matando por dentro, nós vamos nos perdendo na caminhada. O Senhor está conosco, continua cuidando, nos abençoando, mas a gente vai sendo uns crentes meio esquisito, meio azedo. Não pode ser assim. E é difícil, irmãos. Não é simples a gente buscar incentivar, orar, chamar as pessoas, mas a gente precisa vencer essa barreira. A gente precisa vencer. Porque o terceiro ponto vai nos mostrar, irmãos, onde dão as coisas. Quando a gente começa a brigar pelas coisas do agora, por política, por time de futebol, por quem faz isso ou faz aquilo, quem manda e quem obedece, a gente cai numa baita de uma armadilha. Mas quando a gente entende que a paz em Cristo tem um valor para a eternidade, as coisas começam a mudar no nosso coração. Esse é o terceiro ponto que eu queria trabalhar com você: paz em meio às batalhas dos nossos dias. Irmãos, a paz em Cristo é um valor para a eternidade. E eu queria te chamar a olhar para o seu texto mais uma vez, porque Paulo vai dizer assim, ele começa no verso 3: a ti, fiel companheiro de jugo, como a gente já explicou aqui, eu peço que as auxilies. Agora veja: pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. E aí ele termina dizendo: cujos nomes se encontram no livro da vida.
Irmãos, por que Paulo não dá nome a esses companheiros aqui? Será que ele se esqueceu? Será que era muita gente e aí ele não se lembra? Alguma coisa assim? Não. Por que Paulo não dá nome, irmãos? Porque não são os nomes em si que são mais importantes, mas a condição em que esses nomes, esses homens, essas mulheres, a condição em que eles se encontram quando Paulo escreve esse texto. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que Evódia e Síntique já se esforçaram com ele do Evangelho, com Clemente e com tantos outros, e muitos desses outros já morreram. Já tem agora a sua posição na eternidade, no livro da vida do Senhor. Aquelas irmãs juntas, elas realmente pregaram, elas lutaram, elas incentivaram, e as pessoas que foram alvo da sua ajuda, do seu trabalho, no momento em que elas caminhavam juntas, muitas delas agora estão diante do Senhor. E o que Paulo está mostrando então, irmãos, é que muitas vezes a gente não para pensar que as nossas disputas, as nossas briguinhas, as nossas ranzizices aqui, elas nos prendem aqui. Se eu brigo com a pessoa por causa de time, quando morrer, para onde isso vai? Para lugar nenhum, vai ficar esquecido. Se eu luto com uma pessoa por conta da minha posição dentro do lar, quem faz e quem não faz, quem diz e quem não diz, meus irmãos, isso não nos levará para a eternidade com o Senhor. Se eu estou em disputas, irmãos, por condições que são temporais, quem vai ser o próximo presidente, governador, prefeito, qualquer coisa assim, isso vai passar. Porém, se eu olho para o foco certo, entendendo que é no Senhor que eu devo levar a outra pessoa, eu estou olhando para alguém que é alvo do amor de Deus, e esse alguém, talvez por conta de separar-se, de não ouvir mais o que eu digo, essa pessoa pode estar deixando de ouvir preciosidades do Evangelho. Paulo, irmãos, vai mostrar para nós alguma coisa muito séria nessa frase pequena. William Hendrickson, um comentarista do livro, ele diz assim: seja como for, aquelas pessoas que ele não cita o nome, os seus nomes eram conhecidos de Deus. Eles encontram-se no livro da vida. E aí ele vai dizer: quando os cidadãos terrenos morrem, os seus nomes são apagados dos registros. Nos cartórios somem, na membresia da igreja some, no dia a dia, na escola, na universidade, no trabalho, você passa a ser apenas um desligado. Porém, a sua vida gloriosa perdurará para sempre. É Cristo que os reconhece publicamente como sua propriedade. E Ele fará isso diante do Pai e diante dos seus anjos. Meus irmãos, quando o nosso foco está no que é terreno, passageiro, nessas disputas, a gente vai ficar aqui, às vezes, se machucando, mas isso vai ser enterrado. Tudo passa. Os registros das brigas vão se encerrar também. Porém, se o nosso foco está em Jesus, em honrar a Deus, em ajudar o irmão, a irmã, o marido, a esposa, o pai, a mãe, os filhos, se o nosso foco está em ajudá-los a se santificarem diante de Deus, a que eles sejam mais próximos, a que eles estejam orando mais, lendo mais a Bíblia, se o nosso desejo é esse, se o nosso sonho é em fazer com que as pessoas se acheguem mais a Jesus, o resultado será eterno, não ficará aqui. Evódia e Síntique, irmãos, ajudaram muitos a terem seus nomes escritos no livro da vida, mas agora elas precisam ser restauradas. E nesses nossos dias, irmãos, muitos podem ter um passado de tanto serviço na casa do Senhor, um passado de tanta ajuda às outras pessoas, mas hoje talvez estejam necessitados de serem chamados à paz novamente, ao reino novamente, à igreja novamente, à unidade novamente. E a gente precisa se perguntar: o que é mais importante? Deixa para lá? Cada um segue seu caminho? Cada um se vira? Ou será que nós vamos dizer: Senhor, me ajuda
a pagar esse preço de orar por irmãos, a me envolver para que esses irmãos sejam chamados ao teu reino de novo. Será que nós vamos pagar o mico, entre aspas aqui, de às vezes ouvir alguém dizer, olha, eu não quero conversar sobre isso, mas a gente vai insistir dizendo, olha, é pelo reino, é pelo Senhor. O que é mais importante? Disputas passageiras ou a luta pela vida eterna? Jesus, numa das passagens de despedida dos seus discípulos, João 14, 27, ele diz assim, deixo-vos a paz. Veja que Jesus, quando dá essa palavra, ele mostra agora como é que ele qualifica. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou, como a dá o mundo. Qual é a paz, irmãos, que nós temos visto nesses nossos dias? A paz de Jesus? Ou uma paz apenas de um silêncio, talvez cansado de discussão, de briga? Para a gente aplicar essas palavras que nós ouvimos aqui, querido irmão, quero lembrar você do nosso compromisso de oração pela paz. Orai pela paz de Jerusalém, o salmista já dizia. Orai sem cessar, o mesmo apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Orar por paz. A igreja precisa orar por coisas que parecem simples, tanto quanto orar pelas coisas que parecem complexas. Uma segunda aplicação, querido irmão, a igreja precisa ler a Bíblia para obter paz. Porque se você quer saber como você responde a esse tempo e ao mundo de hoje, é a palavra do Senhor que nos ensina. Às vezes a gente dá voltas pelo mundo todo, faz curso de todo tipo, mas não se apega à palavra do Senhor. A gente ouve coaching, a gente ouve gurus, a gente ouve conselhos de pessoas de todo tipo, a gente ouve palavra de profissionais, mas a gente nem sempre busca a palavra do Senhor como palavra autoritativa nas nossas vidas. Ler a palavra para que a gente tenha paz de fato. Uma terceira aplicação, querido irmão, mais prática um pouco, embora as outras duas sejam tão práticas quanto, é observar como está a nossa caminhada, nossa família, como estão as pessoas que a gente conhece da igreja. Será que nós estamos dispostos a sair do nosso momento e visitar essas pessoas, ligar para elas, romper com esse receio de às vezes ser mal recebido ou ser recebido friamente? E uma última aplicação, queridos irmãos, nós precisamos vigiar, olhar para o que é eterno, porque o mundo tem tido um poder de nos prender a ele que é muito grande. Viver nesse país nosso, com todas essas loucuras, irmãos, é um grande privilégio. E muitas vezes isso tem nos tirado de olhar para a eternidade, de entender que o que nós temos aqui é passageiro, mas a nossa vida com Cristo supera em muito qualquer prazer que a gente obtenha hoje. Observe o eterno, observe também aquilo que tem sido passageiro, que muitos têm se agarrado. Eu queria convidar você a nós orarmos nessa hora. Traga ao seu coração conhecidos seus, parentes seus, amigos. Traga ao seu coração também irmãos da nossa igreja ou de seu convívio, que você talvez venha se lembrar que são pessoas que têm andado de uma forma meio capenga na fé. Um dia estão animados, no outro dia já estão completamente vencidos. Queria que você orasse por casais que você sabe que têm passado por crises, estão com seu casamento trincado, precisando da graça do Senhor. E eu queria convidar você a nós termos um tempo de oração, alguns minutos, pedindo que o Senhor nos ajude nessa hora. Se você puder, querido irmão, comece a orar então. Ore por você, para que você seja
considerado um fiel companheiro de jugo, alguém que já passou por suas lutas, então você sabe, se passou por elas, que você pode ajudar a outros. Ore pela sua família, para que seja um lugar de paz, de alento, para que vocês se estimulem dentro da sua casa, vocês se gostem de estar juntos, fortalecidos. Queria te pedir que orasse pela nossa igreja também, para que a igreja fosse um lugar de unidade, mas não uma unidade em torno de quem falou, mas uma unidade em torno da palavra do Senhor. Aonde a palavra entra, nós nos calamos e obedecemos. E que você orasse, em último lugar, pelo nosso país, pela nossa terra, para que Deus nos visitasse, irmãos, com temor, tremor, com respeito, um tempo realmente que a gente visse a visitação do Senhor sobre nós. Muitos hoje descreem disso, mas nós somos chamados não apenas a crer, mas a dizer: Senhor, toma a nossa terra nas tuas mãos, age em nós e nos ajuda. Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom, que o Senhor nos ama da maneira que somos. O Senhor nos ama, Deus, com o nosso pecado, com as nossas dores. O Senhor nos aceitou na tua presença, Pai, movidos pelo chamado de Cristo, do Espírito Santo. E o Senhor nos aceitou, ó Deus, tão somente como estávamos. E o Senhor tem nos transformado, nos lavado, nos limpado. O Senhor, ó Deus, tem sido paciente, longânimo para conosco. Obrigado, Pai, porque a tua graça, ela é diária, Pai. E o Senhor nos transforma dia a dia, até ser o dia perfeito, quando estivermos na presença de Cristo. Pai eterno, louvado seja o teu nome, porque é na tua palavra, Senhor, nós somos desafiados, chamados a viver a vida de Jesus, Pai, e não a nossa vida com a ajuda de Jesus. Nós somos chamados a ser evangelistas, pregadores, somos chamados, ó Deus, para cumprir a missão de ir a esse mundo e anunciar, Pai, a vinda de Cristo, o seu amor, a sua obra e a salvação que nele está. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque na tua palavra nós somos contrastados, ó Deus, com o espírito desse século, Pai. E nela, Deus, nós somos chamados a não nos conformarmos, a não tomarmos a forma do mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Senhor, renova o nosso pensamento, renova, ó Deus, a nossa visão, Pai. Traz de novo, Senhor Deus, o nosso senso de que nós devemos contribuir para o bem, Pai, para a unidade, para que a igreja seja una, seja santa, seja a igreja de Cristo, Pai. Senhor, tem misericórdia, porque muitas vezes, ó Deus, nós falamos, nós agimos, ó Deus, de uma forma que ofende, magoa, machuca. Deus, perdoa-nos e ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Nos limpa, Pai. Santo Deus, eu oro te pedindo que o Senhor nos ajude, Pai, resgatando aqueles que estão, ó Pai, cansados, sobrecarregados, às vezes, ó Deus, já andando distante do rebanho do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor mesmo nos ensinou que às vezes o Senhor deixa as 99 para ir buscar aquela que está afastada. E eu oro, ó Deus, ajuda-nos a ter, ó Deus, na tua casa também, ó Deus, uma proposta assim, um ministério assim, uma vida que vai dizer às pessoas, ó Pai, que nós precisamos andar juntos em paz. Nós precisamos olhar para a tua cruz e para a glória que nos está proposta, Senhor. Ó Deus eterno, ajuda a tua igreja, Senhor, a ser um lugar de paz, a ser um lugar, ó Deus, onde a tua palavra é lida, obedecida, vivida, e, ó Deus, nós nos alimentando dela, somos fortalecidos em todo o tempo. Pai eterno, vem orar também pela nossa nação. Ó Deus, é tempo de eleição, e esse tempo, ó Deus, é um tempo que tem sido desafiador, Pai. Senhor, tem misericórdia da nossa nação, Pai. Tem misericórdia, Deus, e nos ajuda, Deus. A despeito, Deus, daquele
daquela que o Senhor tem, ó Deus, para colocar em cargos, ó Deus, de destaque, de liderança, de governo. Ó Deus, a tua vontade está estabelecida e nós cremos que ela seria a melhor coisa, ó Deus, o tempo todo. Ela é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, a despeito daquilo que o Senhor tem para nós no futuro, ensina-nos hoje, ó Deus, a ser obedientes, respeitosos. Que, ó Deus, nós tenhamos paciência uns com os outros. E eu oro, ó Deus, não apenas pela igreja, mas por nós como cidadãos, Pai. Que a gente possa semear, ó Deus, graça, bênção e o respeito mútuo, ó Deus, em todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, e visita essa nossa terra, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Nos ajuda a sermos, ó Deus, todos, olhando uns para os outros como um povo só. Um povo que precisa amar e cuidar dessa terra para a glória do Senhor. Ó Deus, se nessa noite alguém ouvindo a Tua palavra foi desafiado, transformado por Ti, fortalece essa vida em nome de Jesus. E ajuda-nos, ó Deus, a percorrer a carreira da fé com galhardia, com, ó Deus, o senso de obrigação, de urgência, e saber que esse tempo é o nosso tempo, que nós precisamos agir, ó Deus, em consonância com a Tua vontade. Assim eu oro e Te agradeço, Pai, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai.